Olá a todos. Vocês sabem o que aconteceu com Jesus quando ele morreu? Para onde ele foi durante aqueles 3 dias após sua morte e antes de sua ressurreição? Algumas pessoas dizem que ele foi para Deus Pai, enquanto outras afirmam que ele foi para o inferno. Há até quem diga que ele foi para o inferno para ser torturado ainda mais, a fim de que pudéssemos ser salvos por 3 longos dias. Recebemos até mesmo algumas dessas perguntas de vocês, nossos inscritos, e hoje quero esclarecer isso, examinando a Bíblia para entender o que realmente aconteceu. Primeiro, não, Jesus não passou 3 dias no inferno sendo torturado. Lembram do que ele disse ao ladrão ao seu lado na cruz? Em Lucas 23, verso 39, um dos criminosos que estavam sendo crucificados com ele o insultou, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós." No entanto, o outro o repreendeu, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez." E ele disse a Jesus: "Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino." E Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Isso mostra que eles foram diretamente para Deus Pai, para o paraíso. Ele não disse: "Depois de 3 dias estarás comigo no paraíso", mas sim: "Hoje estarás comigo no paraíso." Portanto, aqueles que afirmam que Jesus foi para o inferno para sofrer mais por nossos pecados, estão dizendo que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Isso é mentira. Jesus proclamou em João 19, verso 30, quando recebeu o vinagre: "Está consumado." Inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Estava consumado. Em grego a palavra é tetelestai, que significa que estava terminado. Ele não precisava sofrer mais por 3 dias no inferno por nossos pecados. Estava feito. Ele completou sua missão aqui na terra, sendo sacrificado como um cordeiro, o último cordeiro a ser sacrificado por nossos pecados. É por isso que podemos dizer que somos filhos de Deus, porque somos salvos pelo sangue de Jesus. Em 1 João capítulo 1, verso 7 diz: "Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Romanos 5, verso 9 diz: "Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus." A Bíblia é clara: somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados, em nosso lugar. No entanto, algumas pessoas dizem: "Bem, ele não passou 3 dias no inferno, mas ele foi para o inferno antes de ir para Deus Pai." Isso é verdade? Muitas pessoas ficam confusas com isso, pois não compreendem a diferença entre o inferno e Hades. O Credo dos Apóstolos declara: "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno." Eu costumava recitar essas palavras quando cresci na igreja, mas sempre me incomodava essa parte. Eu não sentia paz no meu coração, e isso acontecia porque não é verdade. A afirmação "desceu ao inferno" não é encontrada em lugar algum da Bíblia, apenas no Credo dos Apóstolos. Se examinarmos a Bíblia, veremos que Jesus não sofreu no inferno. Ele não foi para o inferno. Vamos entender a diferença entre Hades e inferno. O Credo utiliza a palavra inferno, mas em grego temos Hades. Hades pode se referir apenas ao túmulo, não à Geena, que é o inferno, o lugar de punição. Agora vamos observar Lucas 23, verso 46, quando Jesus, clamando com grande voz, disse: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E havendo dito isso, expirou. Jesus sabia que iria diretamente para Deus Pai, não para o inferno. Ele não disse que iria para Deus Pai após 1, 2 ou 3 dias. Foi direto. Isso é evidenciado também quando ele disse ao ladrão:
Hoje estarás comigo no paraíso. Há um verso que pode causar alguma confusão. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou para os espíritos em prisão. Aqui parece que Jesus foi pregar o Evangelho para os espíritos em prisão. Quem são esses espíritos? Pedro esclarece que eles eram os desobedientes nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. Então, Jesus pregou através do Espírito Santo neles, quando eles ainda estavam vivos. Pedro não está dizendo que Jesus foi ao inferno para pregar a eles novamente para dar uma segunda chance, porque não há segundas chances. Hebreus 9, verso 27 afirma claramente: e assim como foi para os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Alguns podem citar 1 Pedro 4, verso 6, como algo que sugere uma segunda chance. Porque por isto foi pregado o Evangelho também para os mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Mas isso significa simplesmente que o Evangelho foi pregado a eles enquanto estavam vivos, e agora estão mortos, e não que receberam uma segunda chance após a morte. Lembremo-nos da história do rico e de Lázaro em Lucas 16, versos 19 ao 31, onde o rico, estando em tormento no Hades, pede a Abraão para enviar Lázaro de volta à terra para advertir seus 5 irmãos. No entanto, Abraão responde que eles têm Moisés e os profetas, e se não os ouvirem, nem mesmo alguém ressuscitando dos mortos os convencerá. Isso confirma que não há segundas chances após a morte. Vamos compreender melhor o reino dos mortos. A palavra grega usada no Novo Testamento é Hades. A mesma palavra hebraica no Antigo Testamento é Sheol, significando apenas a sepultura ou o lugar dos mortos. Algumas pessoas chamam isso de inferno, mas não é o inferno. É um lugar temporário de tormento onde as pessoas aguardam o último dia do julgamento, quando serão lançadas no lago de fogo para a punição eterna, que é o verdadeiro inferno, conforme revelado em Apocalipse 20, verso 11 ao 15. A confusão entre inferno e Hades surge de algumas traduções bíblicas que utilizam erroneamente a palavra inferno, quando deveriam utilizar Hades ou Sheol, como por exemplo a versão King James, em Salmos 16, verso 10. No entanto, a versão New King James utiliza a palavra correta, Sheol. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. Lembrem-se sempre, Deus ama você e eu também.